Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Hoje, muito provavelmente, e espero que isso tenha acontecido, vocês foram bombardeados com imagens, notícias, vídeos sobre o aniversário da Lei Maria da Penha. Na data de hoje, 7 de agosto, nós de fato comemoramos, 18 anos de Lei Maria da Penha. E acredito que já estamos numa certa fase de avanço em relação ao conhecimento, sobre essa lei e sobre tudo o que ela significa. E eu pensei se eu tinha algo a acrescentar sobre isso. Então, vou trazer algumas coisas pontuais. É muito importante, primeiro, a gente saber, óbvio, quais são os tipos de violência que nós mulheres passamos e que estão protegidos pela Lei Maria da Penha, vamos lá, violência física, violência moral, violência patrimonial. Roberto, me dá um exemplo aí de violência patrimonial. Eu conheço só o quebrar as coisas da minha casa, se o cara ou a sua companheira ou esposa, porque a violência doméstica ela pode acontecer, inclusive, em relações homoafetivas entre mulheres. Então, por exemplo, controla o seu dinheiro, pega a senha do banco para mexer no seu dinheiro, destrói equipamentos de trabalho seu. O que mais? Num processo de separação, por exemplo, oculta bens comuns do casal para não colocar na partilha. Isso também é uma violência patrimonial contra a mulher e é protegida pela lei de violência doméstica. Endivida a mulher, sem ela saber, sem o seu consentimento, ou às vezes até mediante ameaça, pressão, por conta da relação do casamento, da relação de companheirismo, companheirismo, de namoro, enfim. Tudo isso é violência patrimonial. Nós temos a violência psicológica também, que ainda é a mais sutil e às vezes a mais difícil de ser reconhecida, porque eu falo que aquela violência que é silenciosa, mas que ela grita, ela berra dentro da gente, é o tipo de violência que mata nós mulheres em vida. É como se a gente morresse diariamente um pouquinho. Nós temos o feminicídio, que é a morte de fato, que é o assassinato de fato da mulher, que para mim é o ato mais extremo de ódio à mulher. E nós temos a violência psicológica, que é aquilo que vai nos matando diariamente, a conta-gotas, e que não deixa de ser tão violento quanto. Então eu cito como exemplos menosprezo, você diminuir a mulher, a sua companheira, a sua namorada, a sua esposa, diminuir ela em comparação, comparando-a de forma pejorativa em relação a outras mulheres, você afastar ela da sua família, da sua rede de apoio, que são aqueles casos em que a pessoa vai envolvendo a mulher num ambiente tão sórdido de manipulação, que a hora que ela vê, ela se pega sozinha. E, inclusive, aqui já vou deixar recomendado para quem não assistiu e para quem tiver condições. Essa foi uma recomendação da minha psicóloga, a Bianca, que inclusive é maravilhosa. Assistam Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, para mim, é uma das séries mais chocantes que eu já assisti. E ela vai retratando todo esse processo de violência psicológica, física, sexual, em que a vítima a primeira temporada em que a vítima passava. Eu tô fazendo tudo meio ao vivo aqui. Só um segundo que vai acabar a bateria do meu computador. E eu preciso dela para continuar conversando com vocês. Enfim, a violência sexual, que não se resume apenas, entre aspas, ao estupro. Tô falando aqui também do controle da proibição da mulher tomar anticoncepcional. Tô falando aqui do retirar a camisinha durante o ato sexual. Tô falando aqui de provocar um aborto nela sem ela querer. Que mais?
violência moral, a injúria, a calúnia, a difamação contra a mulher, violência física, que nós conhecemos muito bem, que são aquelas que deixam as marcas visíveis, né? Enfim. Mas hoje, principalmente, eu queria trazer mesmo a questão das medidas de proteção que nós temos quando nós somos violentadas. Primeiro ponto, né? Vamos falar de medida protetiva. Eu preciso fazer um boletim de ocorrência para ter o acesso a medidas protetivas? Não. Não é uma obrigação sua ir lá e fazer um boletim de ocorrência, não é uma condição para você ter acesso à medida protetiva que você faça um boletim de ocorrência. Isso antigamente era discutido, mas hoje está expresso na lei. Então, por exemplo, ali no âmbito de um processo civil, você percebeu, né? Obviamente, junto com a sua representante, o representante judicial, advogado, você percebeu que você está passando por esses tipos de violência que se configuram, né, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ali, na frente do juiz, você já pode pedir a medida protetiva. Mas, né, contudo, não descontudo, todavia, quando ocorre uma violência doméstica, é fundamental, apesar de não ser obrigatório, é fundamental que a mulher procure a delegacia de polícia e faça o boletim de ocorrência. Isso é extremamente importante. Muitas das vezes, não em todas, mas muitas das vezes, as violências ali que estão enquadradas na Lei da Maria da Penha também vão ser crimes e é necessária a proteção policial nestes casos. Também é necessário para que ocorra a investigação e o agressor seja devidamente responsabilizado criminalmente. Certo? Também é importante a violência doméstica, ela é reconhecida jurisprudencialmente como um caso de dano moral presumido. O que é isso, Roberta? A simples, né, prática de violência contra a mulher já configura o dano moral. Não precisa comprovar com laudos e maiores enfim, informações de que aquela violência sofrida abalou de tal forma o seu psicológico que ela vai ter um dano moral. Ocorreu a violência, seja ela qual for, patrimonial, moral, psicológica, sexual ou física, o dano moral já fica configurado. Isso é muito importante. Advogadas e advogados estejam atentos em relação as suas clientes, que eu falo que são as suas protegidas. Ministério Público também. O Ministério Público, penso eu, não só pode, como deve, lá na sua petição inicial, lá na denúncia, quando vai oferecer a denúncia em relação à violência doméstica, já pedir o pagamento de dano moral pelo agressor. Então agora eu vou trazer um pouquinho, com base na lei mesmo, Maria da Penha, os direitos da mulher quando ela vai ser atendida em âmbito policial, porque isso é muito importante. Quando ela vai ser inquirida, né, ela vai ser ouvida na delegacia, nesses casos de violência, ou até quando ela é testemunha disso, a autoridade policial lá, quem está lá, ela tem que obedecer essas diretrizes, né, essas regras que estão lá na Lei Maria da Penha. Está lá a partir do artigo 10 da Lei Maria da Penha. Primeiro, a autoridade policial ele tem que resguardar a integridade física, psíquica e emocional daquela mulher que está ali depondo. Tem que considerar essa condição peculiar dela de pessoa em violência doméstica. Roberto, o que é essa condição peculiar? Gente, mulher que passa por violência doméstica, ela fica, obviamente, amedrontada, ela se sente silenciada, ela se sente destruída por dentro. Essa mulher, para ela falar sobre aquilo, é extremamente constrangedor. Muitas das vezes, nós mulheres, a gente nem acredita que a gente passou por aquilo. A gente se sente culpada por ter passado por aquilo. Então, tudo isso tem que ser considerado pela autoridade policial quando ela está lá sendo atendida. Práticas que eu entendo que não são corretas na hora de tratar uma mulher, na hora de ouvir uma mulher, na hora que ela vai lá prestar a sua queixa, o seu depoimento na delegacia, atropelar ela, ficar questionando sobre a intimidade dela como se aquilo fosse motivo ou, como que eu vou explicar para vocês?
o fundamento para a agressão que ela sofreu. Aliás, isso inclusive é proibido tanto por lei, quanto o STF já deixou pacífico que não é permitido fazer esse tipo de coisa. Então vai lá, me dá um exemplo. Hoje, né, eu tô namorando, mas sei lá, quando eu tava... Não, vou dar um exemplo hoje. Hoje eu estou namorando. Eu estou namorando e a minha vida inteira eu sempre tive uma vida sexualmente ativa, graças a Deus, né? Quando tava solteira, enfim. E o meu namorado me estupra. O meu namorado me estupra. O que é o estupro? É qualquer ato sexual sem consentimento. Quando eu tô dormindo, quando eu digo não e ele força a barra, quando eu. Enfim, ele me estupra. E aí, quando eu vou lá prestar queixa dele na delegacia, a autoridade policial começa a querer saber como que era a minha vida antes, né? Como que era a minha vida sexual antes, como que eu era em relação a ele, se com ele eu tinha determinado tipo de promiscuidade ou não. Tudo isso é terminantemente proibido. Proibido. Inclusive, uma das coisas mais difíceis para uma mulher quando ela vai relatar uma agressão sexual numa delegacia é justamente isso. Porque ela é indagada sobre as intimidades sexuais dela. Como se determinado tipo de vida, entre aspas, que ela tenha, se fosse algo a ser perguntado, fosse algo a ser levado em consideração quando ela é agredida sexualmente, certo? Então, na delegacia é terminantemente proibido fazer a revitimização da vítima, fazer esses tipos de questionamento e ficar fazendo sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. Isso tudo está descrito na Lei Maria da Penha. Outra coisa, isso é fundamental. Delegado de polícia, quem seja lá que está atendendo a mulher. Em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica, na sua oitiva ali, permitir contato dela, de seus familiares ou testemunhas com os investigados ou suspeitos, né? A pessoa em relação a ela. Então, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, eu chego na delegacia lá para relatar uma violência e, enfim, a autoridade conhece o meu marido ou conhece meu namorado e fala, será que é isso mesmo que ela tá me falando? Viu? Vai lá, chama o cidadão lá e traz ele aqui que a gente vai ouvir todo mundo junto. Isso daqui, mas de hipótese alguma pode acontecer. Se acontecer isso com você, denuncie na corregedoria da Polícia Civil que você tiver aí sendo atendida. Outra coisa, quando a mulher vítima de violência doméstica é atendida, o que a autoridade policial tem que fazer, dentre outras providências, né? Que ela pode fazer de ofício, vamos dizer assim, por conta própria. Tem que garantir a sua proteção policial imediata, e também comunicar ao Ministério Público. Tem que encaminhar a mulher para o hospital ou posto de saúde, né, nos casos de agressões sexuais, agressões físicas, e também para o IML, né, para o Instituto Médico Legal. Isso tem que, tá na lei, artigo 11, inciso 3º, tem que fornecer transporte para a ofendida, né, no caso para a mulher e para os seus dependentes, filhos, pai, mãe, que ali coabitem com ela, por exemplo, né, para local ou abrigo seguro se houver risco de vida. Isso é muito importante que a autoridade policial avalie isso nesse momento. Roberta do céu, na minha cidade nem tem isso, nem... Agora eu vou entrar depois num outro ponto. Mas isso tá na lei, tem que ter e tem que ser cobrado. Se necessário, a autoridade policial tem que acompanhar a vítima para que na hora que se ela precisar retirar pertences da casa, né, ou da onde ela estava, para que ela não seja, né, novamente violentada, se de repente o agressor ainda estiver lá. E, assim, o mais importante, isso é o que já conversei com algumas mulheres
que não tiveram isso no atendimento policial. É dever informar a ela todos os direitos que são ali descritos na Lei da Maria da Penha. Os serviços que estão disponíveis, inclusive de assistência judiciária, né? Se caso ela quiser entrar já com a ação de divórcio, dissolução de união estável, enfim. Muitas das vezes as mulheres saem completamente assim, sem saber o que está acontecendo de dentro de uma delegacia de polícia. Bom, em relação às medidas protetivas em si, quais que são elas? Só um segundinho, vou dar um pause aqui. Precisar pegar uma água. Então vamos lá, as medidas protetivas de urgência. Para que elas servem? Elas servem para proteger, né, a integridade física e psíquica da mulher que está em situação de violência doméstica. E elas, como já dito antes, elas não precisa que a mulher tenha feito boletim de ocorrência. Ou que tenham entrado com processo criminal, né? Ou que tenha entrado com qualquer tipo de ação. Mas, de novo, reforço, é extremamente importante a realização do boletim de ocorrência. Para a concessão de medida protetiva, não precisa ficar demonstrado que é uma violência recorrente. Um ato de agressão, qualquer que ele seja, já pode dar causa, né, ao direito à medida protetiva. O que mais? Em caso de afastamento do agressor do lar, que é uma das medidas, não se exige que prove que aquele local de convívio é de propriedade da vítima, certo? Então, não precisa ter essa prova. Onde ela está residindo, se for pedida a medida de afastamento e for deferida, não precisa que ela prove nada disso, correto? As medidas, elas podem ser requeridas, né, pela autoridade policial, pela vítima, independentemente de advogado ou não, pelo Ministério Público, pela Defensoria ou por advogada da vítima. Elas devem ser analisadas e decididas, quando chega o pedido no juiz, elas têm que ser analisadas e decididas em 48 horas. Como já dito também, elas podem ser solicitadas, sei lá, se está num processo civil de divórcio, né? E você percebeu que o seu ex, que vai se tornar ex, né? O seu ex-marido tá lá dilapidando patrimônio, que é para não entrar na partilha de bens. Isso é violência doméstica, isso tem que ser pedido a medida protetiva ali nos autos mesmo cíveis, né? Outra coisa que é muito importante, isso foi uma inovação na lei. As medidas protetivas hoje, elas serão concedidas independentemente da violência praticada ser motivada por questões de gênero. Mas como assim, Roberta? Dá esse exemplo aí. Vamos lá. A mulher, ela é violentada pelo seu filho, pelo seu marido, enfim, por motivos de drogadição ou alcoolismo. Não necessariamente porque é um desprezo em relação à condição de mulher, mas por outro motivo. Mas ela foi agredida. Ainda assim, se reconhece essa hipervulnerabilidade da mulher e será aplicada a medida protetiva. E quais são elas, né? Quais são as medidas em espécie? Temos as medidas que protegem a vítima, que são destinadas à sua proteção mesmo, e temos aquelas que vão obrigar o agressor a tomar ou deixar de fazer alguma coisa. Tomar uma medida ou deixar de fazer alguma coisa. Então, as medidas que protegem a vítima. Nós temos o encaminhamento dela, né, e dos seus dependentes a um programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento. Roberta, isso eu nunca vi isso na minha cidade. Vamos lá, já vamos tratar sobre isso. Outra medida, determinar que ela e os seus dependentes voltem para casa após o afastamento do agressor. Ou seja, a prioridade é que a mulher, seus filhos ou outros dependentes, né, pai, mãe, enfim, que residem junto, que eles fiquem no lar e que o agressor se afaste. A prioridade é essa, se for possível, né? Às vezes a gente vê que
não necessariamente vai conseguir isso, porque a mulher sofre tanto risco de vida que ela realmente tem que, entre aspas, sumir, né? Nesses casos, o juiz pode determinar que daí, no caso, ela se afaste do lar, para, enfim, para esses programas oficiais ou comunitários, né? E isso não quer dizer que ela vai ter algum prejuízo em relação aos seus bens, guarda, o filho, alimentos. Isso não caracteriza nada que vá prejudicar ela. O juiz pode determinar a separação de corpos. Uma coisa que é muito importante: o juiz pode determinar a matrícula dos dependentes da vítima, por exemplo, filhos, na instituição de ensino mais próxima, ou até mesmo determinar a transferência. Então, por exemplo, a mulher falou: não aguento mais ficar aqui nessa cidade, eu vou para outra cidade, eu preciso sair daqui. E aí chega numa determinada cidade, num determinado bairro, que é distante de onde ela morava antes, vai lá na escola para pedir a matrícula dos seus filhos. Não tem vaga. Não tem essa de não ter vaga. Pede essa medida protetiva e o juiz determina. É direito da mulher e dos filhos que, quando ela necessitar trocar de lugar de moradia, de cidade, de bairro, seja lá o que for, que os seus filhos estejam matriculados na instituição de ensino mais próxima da sua residência. Isso é direito e está na lei. Tem que ser cumprido. Não tem essa do poder público falar não tem vaga. Tem que criar. Se vira, é assim, ó, poder público se vira. Dá teus pulos. O juiz pode proibir que o agressor faça qualquer tipo de contrato de compra, venda, alocação do bem comum do casal, justamente naquilo que eu falei, para evitar e barrar qualquer tipo de lesão à mulher na separação, né, no divórcio. Ele pode suspender qualquer procuração que às vezes a mulher deu para o agressor utilizar, né? Às vezes é casado lá, assinou alguma procuração para ele tá moendo, tá dilapidando os bens delas. E, inclusive, essa é lindinha, essa medida protetiva aqui. Por isso que a gente tem que saber, porque às vezes não sabe que tem essas coisas. E tem que ser pedido. Advogadas e advogados, fiquem atentos com essas medidas protetivas. O juiz pode determinar que o agressor preste caução provisória, mediante depósito judicial, para eventuais perdas e danos materiais que decorrem da violência contra a vítima. Bom, agora temos as medidas que vão obrigar o agressor a tomar alguma postura ativa ou, em geral, de se abster de fazer algo. A primeira delas é a suspensão de posse ou restrição do uso de arma, se ele tiver isso, né? A outra, que é a mais comum que a gente conhece, é o afastamento do lar, né, do domicílio ou do local ali de convivência que tinha com a vítima, proibição de algumas condutas, tais como a de se aproximar com a vítima, dos seus familiares, de testemunhas, colocando ali um limite mínimo de distância que ele não pode se aproximar. Proibir qualquer tipo de contato por qualquer meio, né? Eu não lembro onde que eu assisti, acho que foi, se eu não estou enganada, foi no curso de violência doméstica da OAB. Olha, pode ser que eu esteja mentindo, mas eu vi isso. O que o agressor fazia para burlar isso daí, essa proibição de contato? Ele ficava, assim, constantemente, diariamente, mandando pix. Pix de centavo para a mulher, para ficar ali aparecendo, né? Notificação: olha, eu tô aqui, ainda existo, tô aqui. Para realmente perturbar a mulher. Assim, realmente centavo, um centavo, para realmente tirar essa mulher do sério. Só um segundo, dá outra pausa aqui que meu computador apagou.